Olá pessoal, tudo bem? Vamos então aí para a nossa segunda aula sobre o artigo e hoje nós veremos aí algumas observações sobre a questão do artigo. Tá? O cuidado que vocês têm que ter aí relacionado ao artigo é saber que o a, o um e o uma, nem sempre essas palavrinhas serão aí artigos. Tá? O a, por exemplo, pode ser aí artigo, preposição ou pronome. O pode ser artigo e pode ser pronome. O um e o uma podem ser artigos e podem ser numerais, tá? Então tem que ter esse cuidado, não é só ver essas palavrinhas ali, a, o, uma, é artigo. Não, nem sempre, tá? Como é que eu vou matar essa charada? Já sei que o artigo, né, ele existe ali para definir ou indefinir os substantivos. Os definidos são o a, os indefinidos são uma, e as suas variações aí no plural, os, as, uns e umas. Né? Esses são aí os artigos, definidos e indefinidos. A maior propriedade do artigo é definir o substantivo. Se é esta a maior propriedade, ele vai aparecer aí, né, antes do substantivo. Então, onde houver um artigo, depois haverá um substantivo. Tá? Isso a gente já viu. Agora, como é que eu vou matar a charada e saber aí o que é o a, por exemplo, quando ele é preposição, quando ele é artigo, quando ele é pronome? O, quando ele é artigo e quando ele é pronome. O e o uma, quando é numeral e quando é artigo. Tá? Então, como é que eu vou matar essa charada? Olhando sempre o que vem depois dessas palavrinhas. O, a, e uma. Tá? Olhem aqui no quadro. Nós temos aqui, né, esses períodos aqui, orações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver aqui uma por uma. Tá? Na primeira eu tenho aqui, passaram dois homens a discutir. Um a gesticular e o outro com a cara vermelha. Então eu tenho aqui um a, eu tenho aqui aqui um a e aqui um outro a. Tá? O a pode ser artigo, pode ser preposição e pode ser pronome. Pois bem, para ser artigo, para esse a ser artigo, depois terá que vir um substantivo. Se é um a artigo feminino, no singular, depois terá que vir um substantivo feminino no singular. Tá? Então, o que eu tenho aqui depois? Tem até uma vírgula aqui. Ó. O que eu tenho depois desse a? Eu tenho um verbo no infinitivo. Né? A discutir. Tá? Eu já sei que não é artigo, porque o que vem depois não é um substantivo. A oração está aqui, ó, a vírgula. O que vem depois só tem um verbo. Tá? Então eu sei que este a não é um artigo. Só pode ser preposição ou pronome. Tá? Por que eu sei que não é, por exemplo, pronome? Porque para ser pronome tem que estar retomando, este a tem que estar retomando alguma coisa que foi dita anteriormente. Ele não está retomando nada. Passaram dois homens. A não se refere a nada. Tá? Até porque não tem nada no feminino aqui. Esse a teria que estar retomando alguma coisa, né, para ser pronome, que estaria aí no feminino antes. Então, eu tenho aqui passaram dois homens a discutir. O que eu tenho aqui depois é um verbo. Este a só pode ser aqui, ó, uma preposição. Tá? A caneta está falhando. Preposição. Ele só pode ser uma preposição. Tá? Porque depois não vem um substantivo, vem um verbo. Agora eu tenho um outro a aqui. O que vem depois dele? Vem um substantivo, ele é um a. Artigo feminino singular. Depois terá que vir um substantivo feminino no singular. Mas o que eu tenho depois dele é um verbo. Gesticular, o verbo no infinitivo. Mesmo caso dessa aqui. Este a aqui é uma preposição. Tá? A preposição e não artigo. Agora eu tenho aqui e outro com a cara vermelha. O que eu tenho depois deste a? Agora eu tenho um substantivo. Cara é um substantivo. Né? O rosto, a cara. Né? Cara vermelha. Então eu tenho aqui um substantivo. Se eu tenho aqui cara, um substantivo, né? Substantivo, né? Se ele é um substantivo, esse a só pode ser um artigo. Tá aqui. Tá? Artigo. Artigo. Então tá aí, matamos a charada. Né? Depois vem substantivo, o a é artigo. Agora, na 2 eu tenho o trabalho é grande, mas sei que o farei. O pode ser artigo e pode ser pronome.
Para ser artigo, depois dele terá que vir um substantivo. Para ser pronome, tem que estar retomando alguma coisa que eu disse anteriormente. Tá? Então eu tenho o aqui. O que eu tenho depois? Trabalho. O trabalho. Trabalho é um substantivo. Aqui, ó. Trabalho, substantivo. Então esse o aqui só pode ser um artigo. Artigo masculino. Tá aqui. Artigo. Tá? Agora, o trabalho é grande, mas sei que o farei. Opa! Tem substantivo depois do o? Não. Eu tenho um verbo. Farei. Né? É um verbo. O trabalho é grande, né? Mas sei que o farei. Ou seja, mas sei que farei o trabalho. Esse o aqui, pessoal, ele está retomando aqui a palavra trabalho. Se ele está retomando a palavra trabalho, o que ele é? Ele é um pronome, pessoal. Tá aqui, ó, pronome, tá? Pronome. Esse o é um pronome. Depois não vem um substantivo, vem um verbo. Tá? E ele se refere à palavra trabalho, está retomando a palavra trabalho, mas sei que farei o trabalho. Então esse o é um pronome, não é artigo, depois não vem um substantivo. Tá? 3. Neste trimestre fizemos só uma reunião. Olha esse uma aqui, né? Olha o que acontece com este uma. Este uma, depois vem um substantivo. Agora tem que ter cuidado com um e com uma, tá? É um substantivo. Mas leiam e me digam aí qual é o contexto dessa frase. Neste trimestre fizemos apenas uma reunião. Né? O que se espera aí no trimestre é que se façam pelo menos 2 ou 3 reuniões. Mas olha o contexto. Neste trimestre fizemos apenas só uma reunião. Este uma aqui, pessoal, é numeral. Tem que estar ligado no contexto. Tá? Um aqui é numeral, tá? Só uma reunião. Ele está dizendo aqui apenas uma reunião, tá? Não é uma reunião qualquer, é apenas uma reunião, tá? Aí expressão da quantidade exata dos seres, né? Então, uma única reunião. Agora, na 4, eu tenho aqui, ó, tive uma reunião, por isso não fui. Ah, a pessoa perguntou, por que tu não foi? Ah, eu tive uma reunião de trabalho, por isso eu não fui. Eu não vou explicar para a pessoa não sabe qual é a reunião que eu tive. Eu tive uma reunião de trabalho, uma reunião qualquer, né? Não vou estar explicando, eu tive a reunião de trabalho, aí seria artigo definido. Mas eu digo para a pessoa, eu tive uma reunião. Né? A pessoa não vai querer saber que reunião que eu tive ali. Ela não é do meu trabalho. Então eu tive uma reunião qualquer. Este uma aqui, o que é? É artigo indefinido, tá? Então tá aqui, ó, artigo indefinido, né? Tive uma reunião qualquer, artigo indefinido. Não está dando ideia aí, né? Não está expressando a quantidade exata dos seres, não é numeral. Tá? Agora, eu poderia dizer para a pessoa, eu não fui por quê? Porque eu tive 2 reuniões. Aí aí já seria numeral. Né? Então tá aqui. 5. Só sei que um jogador pediu demissão. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Só sei que um jogador pediu demissão. Ah, o que tu tá sabendo do assunto lá, do time, do futebol? A pessoa vai dizer, eu só sei que um jogador pediu demissão. Né? Mas que jogador é esse? Eu não sei qual é. É um jogador qualquer. Tá? Então esse um aqui é um artigo indefinido. Tá aqui, ó. Artigo indefinido. Tá? Artigo indefinido. Tá? Então, um artigo indefinido, uma artigo e um numeral. Né? Agora vamos lá. 6. Eu não sei da gravata. Já disse que não a vi. Olha aqui, eu tenho um a, eu tenho que saber se esse a é artigo, né? Porque o a pode ser artigo, pronome ou preposição. Né? Para ser artigo, depois tem que vir um substantivo feminino, porque ele é um artigo feminino. O que eu tenho depois? Eu tenho um verbo. Ah, então é preposição. Não, tem que ver se não está retomando nada. Se está retomando alguma coisa, é pronome. Olha o contexto aqui. Eu não sei da gravata. Já disse que não vi a gravata. Esse a aqui, pessoal, ele está se referindo aqui, ó, à gravata. Ele está retomando gravata. Então este a aqui só pode ser um pronome, tá? E não preposição. Tá aqui, ó, pronome, tá? Fraquinho, mas dá pra ver. É um pronome.
Agora, aqui na 7, o que que eu tenho? Tá? Para mostrar para vocês que o substantivo e o artigo eles não precisam estar ali juntinhos, um do lado do outro. Tá? Pode aparecer ali junto com ele o adjetivo. Né? Agora, você tem que saber o que é adjetivo e o que é substantivo. A gente não viu ainda o adjetivo, mas a gente vai ver depois. Agora, observe o seguinte. Os dois principais jardins eram a principal atração da festa. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um os. Né? O artigo tem a propriedade aí de substantivar as palavras. Mas eu só vou substantivar, né, se depois não houver ali um adjetivo junto com o substantivo. Tem que prestar atenção nisso. Então eu tenho os dois principais jardins. Qual é o substantivo, né, a que se refere esse os ali? Só pode ser aqui jardins, né, que está longinho ali, ó, jardins, que está longe do substantivo. Né, o artigo está ali, ó, os dois principais jardins. Dois é numeral, principais aqui é o adjetivo. Mas eu tenho jardins aqui longe do artigo, tem que ter cuidado com isso, tá? Então tá aqui, não vão me substantivar esse número 2 aqui, tá? Numeral, esse numeral 2. Principais adjetivos e jardins é o substantivo aqui, né, do artigo os. Depois eu tenho eram a principal atração da festa. Olhe, a principal atração. Olha o atração aqui. O que é esse atração? Atração aqui é o substantivo do artigo a. Né? Artigo feminino, substantivo feminino. A atração. E eu tenho aqui um principal que é o adjetivo. Tá? A principal atração. Não vão me substantivar esse principal aqui. O substantivo está aqui. Isso aqui é um adjetivo. Tá? Eu espero ter ajudado vocês aí. Essa aula foi pedida pelos internautas. Na questão do artigo eu não ia fazer. Por quê? Porque a gente ainda não viu preposição, a gente não viu ainda o pronome, a gente ainda não viu aí o numeral. Né? Eu espero que fique aí de bom entendimento para vocês pelo que eu falei. Mas a gente vai ver isso com mais cuidado depois, quando a gente vê a preposição, quando a gente vê o pronome, quando a gente vê o numeral. Tá? Não fiquem assustados se ficou muito difícil para vocês. Só prestem atenção nisso. O, a, os, as, uma, uns e umas não serão necessariamente artigos. Podem ser aí pronomes, preposições, numerais, né? Então tem que ter todo esse cuidado, tá? É isso aí.